Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bom, eu gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele está me concedendo de compartilhar o Evangelho com vocês, de compartilhar o Santíssimo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, eu gostaria de, primeiramente, antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma pequena correção acerca da mensagem passada, a respeito da fidelidade de Deus. Quando eu falei a respeito de Cristo ter previsto a sua traição por Judas, ele de fato previu, ele de fato antecedeu, ele já sabia que aquilo iria acontecer, porque já estava pré-determinado por ele. Mas naquele texto que eu usei, no Salmos 41, verso 9, Davi provavelmente estava se referindo ao seu amigo Aitofel, que posteriormente o traiu indo para junto do seu filho Absalão. Por isso eu queria dizer, Aitofel ele representa um tipo de Cristo, ele representa um tipo de Judas. Mas não perde-se a validade com relação à traição, porque existem outros textos que corroboram também esta profecia. Bom, e antes de dar continuidade também propriamente ao assunto atributos de Deus, gostaria que fizéssemos uma pequena pausa. Nós vamos continuar falando hoje com respeito à fidelidade de Deus. Vamos ter uma segunda mensagem com relação à fidelidade de Deus. E por que eu estou fazendo isso? Porque o assunto fidelidade de Deus ele é um assunto muito complexo. Quando entramos com relação a este atributo, principalmente nas Escrituras, temos que tomar muito cuidado, pois existem certas características desse atributo que precisam ser melhor explicadas. Por exemplo, podemos ver isso com relação às promessas de Deus. Deus, por toda a Bíblia, ele faz diversas promessas. E no Novo Testamento também temos promessas que geralmente causam confusões na mente das pessoas. Então precisamos de um entendimento um pouco melhor acerca da fidelidade de Deus. Por isso eu gostaria de estar falando hoje com relação à fidelidade de Deus, ou seja, continuando esta mensagem, para que possamos entender um pouco melhor como funciona a questão das promessas de Deus. Como funciona o processo de cumprimento das promessas que Deus nos faz. E para que consigamos fazer isto, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. É onde repousaremos hoje, a respeito deste texto. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Somente até aqui. Então eu gostaria de estar orando ao Senhor antes de tudo, para que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo durante a ministração desta palavra. Vamos orar. Deus Santo e Poderoso, clamamos a Ti, Senhor, no nome do Teu Filho. Pedimos também ao Teu Espírito Santo que nos dê discernimento, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos guardá-la na tábua do nosso coração, para que possamos, Senhor, aplicar a Tua palavra e que o Teu nome receba glória através disso. Senhor, tudo o que desejamos, Senhor, é ser parecidos contigo, é ver a Tua glória, Senhor, ver a Tua face. E sabemos que só a veremos, Senhor, através da obediência. Necessitamos obedecer a Ti, Senhor,
mas para que possamos obedecê-lo, precisamos conhecer quais são as suas ordens, quais são os seus mandamentos. Guia-nos, Senhor, e seremos guiados. Ajuda-nos e seremos ajudados. Muitíssimo obrigado por tudo, Senhor. E é isso que eu te peço, e desde já te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, por que eu decidi escolher esse texto? Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Esse é o texto que nós falaremos hoje. Eu decidi escolher esse texto porque esse texto ele é dúvida, ele é causa de muitíssimas más interpretações. Existem muitas más interpretações com relação a esse texto, pois o questionamento mais frequente acerca deste texto é que ele não funciona. Esse é o questionamento mais frequente, porque quantos de nós, quantos de vocês que estão me assistindo já não fizeram várias petições diante do trono de Deus e não foi dado? Quantos de vocês já pediram e não foi dado? Quantos de vocês já buscaram e não encontraram? Quantos de vocês já bateram e a porta não se abriu? Ou seja, quantos de vocês já experimentaram um não de Deus e olharam para esta promessa e se perguntaram: será que esse texto realmente significa o que ele diz? Porque quantas vezes eu já pedi e não me foi dado? Como eu disse, quantas vezes eu já busquei e eu não encontrei? Talvez essa seja a sua situação. Talvez este seja o seu problema. Talvez você tenha perdido a fé, ou talvez você tenha desanimado na fé por conta de se basear nesta promessa e você não recebeu aquilo que você tanto pedia. Talvez você buscou a Deus com lágrimas e não foi atendido da forma como gostaria. E você se pergunta se Deus é de fato fiel. E você coloca toda a Bíblia, toda a palavra de Deus em descrédito por conta deste texto. Por conta deste texto não ser uma verdade em sua vida. Mas eu gostaria de dizer uma coisa a vocês. Por que ele aparentemente não funciona? A resposta está em quem faz o pedido, não na oração. Vamos lá. Eu gostaria de ler um texto de 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 14 e 15, que diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha a clareza do texto. João vai nos falar a respeito da eficácia da oração. E ele diz que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Ou seja, então, talvez você não tenha recebido aquilo que você tanto pede, porque talvez aquilo que você esteja pedindo não esteja de acordo com a vontade de Deus. Mas eu gostaria de destrinchar nesta mensagem algumas, como eu poderia explicar com palavras, algumas características que fazem determinado pedido estar de acordo com a vontade de Deus. Porque muitos de nós nos perguntamos, tá, a gente tem que orar, tem que pedir algo que esteja de acordo com a vontade de Deus. Mas o que é estar de acordo com a vontade de Deus? Talvez essa seja a sua dúvida. Talvez o seu pedido seja até bom, mas talvez não seja a vontade de Deus. E como interpretar a vontade de Deus? Como entender esse texto de Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8? Porque ele nos fala expressamente a respeito da fidelidade de Deus. Porque aqui há uma promessa. Há uma promessa de Deus registrada bem aqui. Que tudo aquilo que pedirmos,
nós receberemos. Então é uma promessa. Se é uma promessa, coloca a fidelidade de Deus em jogo, porque a fidelidade de Deus diz respeito com o cumprimento de Deus com relação às suas promessas. Então é imprescindível que conheçamos esse texto. Então vamos lá. Por que esse texto, Mateus capítulo 7, geralmente não funciona? Porque ele não funciona em muitos dos casos. Primeiro motivo, porque nem sempre pedimos algo que está de acordo com a vontade de Deus. Este é o primeiro motivo. Nem sempre pedimos algo que está de acordo com a vontade de Deus. Olha o que está escrito em Tiago. Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aqui entramos em um ponto. Talvez você esteja fazendo algumas petições diante do trono de Deus, e talvez você não tenha recebido aquilo que você está pedindo por conta daquilo que você está pedindo não estar de acordo com a vontade de Deus. O escritor Tiago, ele é muito enfático, ele diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Talvez você esteja pedindo mal, somente para gastar nos seus deleites. Por exemplo, talvez você esteja pedindo uma porta de emprego ao Senhor. Mas eu gostaria de perguntar a você: por que você está pedindo este emprego? É para a glória de Deus? Vamos colocar um exemplo melhor. Talvez você esteja pedindo para o Senhor um aumento. Talvez você esteja pedindo ao Senhor para que você suba de cargo dentro da empresa na qual você trabalha. Eu gostaria de te perguntar: é para a glória de Deus? Será que você não está querendo subir de cargo somente para ter uma condição financeira melhor, somente para viver confortavelmente? Por que você está pedindo isso? Você já se perguntou quais são as suas reais intenções? Porque talvez você esteja pedindo algo que seja somente para beneficiar a si próprio. Talvez você esteja pedindo algo com relação ao ministério. Talvez nem seja algo com relação à sua vida particular. Talvez seja o seu ministério. Talvez você pastoreie uma igreja, seja líder em alguma área da sua igreja. Mas talvez você esteja pedindo para que ela cresça. Mas eu te pergunto, por que você está pedindo para que esta área cresça? Será que é somente para que você possa se engrandecer diante de outras pessoas? Que o seu departamento na igreja cresceu? Qual é a intenção do seu coração de fato? De fato, se questione. Reflita. Questione a si próprio, a si mesmo. Por que eu estou pedindo aquilo que eu estou pedindo? Será que aquilo que eu estou pedindo tem um único propósito de glorificar única e exclusivamente a Deus? Você já se perguntou com relação a isso? Talvez o seu pedido não seja tão bom assim. E talvez seja por isso que você não tem recebido, não tem visto o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Então esse é o primeiro motivo. Porque nem sempre aquilo que pedimos está de acordo com a vontade de Deus. Segundo motivo, porque geralmente, muitas vezes, esse texto de Mateus 7 não funciona. Segundo motivo, porque nosso coração nem sempre está correto. Aqui entramos num ponto. Talvez nós vimos o primeiro ponto, que nem sempre pedimos algo que está de acordo com a vontade de Deus. Mas agora entra um segundo ponto que puxa com o primeiro. Por quê? Porque talvez aquilo que você esteja pedindo até mesmo esteja de acordo com a vontade de Deus. Mas talvez o seu coração não está correto com relação a essa vontade. Vamos ler em Jeremias,
eu gostaria de ler um texto de Jeremias capítulo 17, versículo 5. Diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por que eu decidi ler esse texto? Porque esse texto ele nos fala não de maldito uma pessoa que confia em outra, não. É maldito aquele que confia em si próprio. Talvez você esteja confiando demais em você mesmo. Talvez o seu pedido seja até correto. Por exemplo, talvez você esteja pedindo a Deus para que você ganhe almas. É um pedido correto? É um pedido mais do que correto. Qual pessoa no mundo que ama a Deus que não pede ao próprio Deus para que lhe dê almas? Para que almas se rendam através da sua pregação? Posso dizer de mim mesmo. É claro, com certeza eu oro para que através desse vídeo muitas e muitas almas se convertam. Mas devemos entrar numa questão aqui, num problema. Será que de fato o meu coração ele está correto com relação a esse pedido? Aí você me pergunta, como assim, Tiago? Simples dessa maneira. Quando eu oro para que almas se rendam através da minha pregação, qual é a real intenção? Porque podemos pregar por muitas e variadas razões. Por exemplo, eu posso pregar a respeito... muitos pregadores, por exemplo, porque a obra da... Porque o chamado da pregação está tão banalizado hoje, está tão sem poder. Porque muitas pessoas, muitos pregadores, ao irem em determinadas igrejas, pregam, fazem um apelo, as pessoas vêm à frente, e elas só fazem aquilo, as pessoas que estão pregando, para que cheguem nas suas congregações na semana que vem e digam quantas almas ganharam. Mas de fato elas não amavam aquelas almas. Elas não amavam, elas só estavam interessadas em ter uma história para contar, em como Deus se fez presente no momento em que ela estava pregando. Então isso é um alerta para nós. Talvez aquilo que você esteja pedindo até esteja de acordo com a vontade de Deus. Seja um pedido bom, um pedido nobre, mas talvez o seu coração não esteja em Deus, não esteja querendo glorificar a Deus. Talvez você esteja querendo somente reconhecimento dos outros. Talvez você esteja querendo usar isso como uma forma de barganha com Deus, de querer exigir a Deus alguma coisa. E eu te digo, você não receberá nada. Se você de fato é um filho de Deus, você não receberá nada se você não estiver de acordo com a vontade de Deus. Nada. Absolutamente nada. Terceiro motivo. Por que esse texto não funciona? Em muitos dos casos. Terceiro motivo é porque pode ser que não estejamos prontos para receber aquilo que estamos pedindo. Esse é um exemplo clássico. Talvez você esteja pensando assim, tá, talvez com você esteja acontecendo isso. Talvez o seu pedido esteja de acordo com a vontade de Deus. Talvez o seu coração esteja correto. Porém, pode ser que você não esteja preparado ainda para receber aquilo que você está pedindo. Podemos usar este exemplo de Moisés na liderança de Israel. Por acaso algum de vocês já pararam para pensar com relação ao chamado de Moisés? Pense bem. Moisés tinha 40 anos quando ele saiu do Egito. Por que razão Deus não o chamou para liderar Israel, para libertar Israel assim que ele saiu do Egito? Porque foi necessário que ele ficasse 40 anos em terra estrangeira para que então ele fosse chamado por Deus. Veja bem, a Bíblia diz que Moisés, quando ele era jovem, ele era um jovem impulsivo. Ou seja, ele era um jovem inconsequente,
Na sua impulsividade, ele matou um egípcio e escondeu o corpo. Porém, ao passar 40 anos em terra estrangeira, com Jetro, seu sogro, a palavra de Deus já diz que Moisés era varão manso. Ou seja, o caráter de Moisés mudou. Talvez esteja exatamente acontecendo isso com você. Talvez o seu pedido esteja correto, talvez o seu coração esteja correto, mas talvez você ainda não esteja preparado, talvez ainda não seja a hora de determinadas portas se abrirem na sua vida. Por quê? Porque talvez você não saberia lidar neste momento. Podemos aplicar isso a diversas e diversas áreas da nossa vida. Talvez Deus não tenha aberto um ministério para você, porque como você é jovem, talvez o seu coração se ensoberbecesse com tal coisa. Talvez Deus ainda não te usou da forma como você gostaria, não te encheu do Espírito Santo, não fez você ganhar almas, exercer influência de uma maneira grande, de tal maneira na sua vida, porque talvez no momento em que você esteja agora, o seu coração poderia se elevar por conta disso, porque você é jovem. No jovem, a própria palavra de Deus diz que não repousa a sabedoria no jovem. Então talvez você não esteja preparado para tal coisa. E você se pergunta, por que eu não recebo? Talvez pode ser até mesmo com relação a uma namorada, um namorado. Talvez você, jovem, mulher, talvez você ainda não tenha recebido alguém de Deus, um companheiro vindo da parte de Deus, porque talvez você não esteja preparada. Talvez esse seja o momento de você somente buscar a Deus. Talvez este seja o momento, você homem, você mulher, talvez este seja o momento que Deus quer usar você somente para buscá-lo, somente para moldar o seu caráter. Deus quer mudar o seu caráter neste momento. Porque muitas das vezes nós entramos em conflito contra o Senhor pela simples razão, por causa do nosso orgulho. Você não gosta do jeito dele, você quer que seja do seu jeito, e a verdade é que você não gosta do jeito dele para a sua vida. Isso pode ter atingido bem no ponto para você. Talvez você esteja inconformado com Deus, pensando por que Deus não ouve, por que Deus não me atende, por que Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Eu sigo o ritual tudo direitinho, eu oro todos os dias, eu jejuo, eu medito na palavra, eu evangelizo, e aquilo que eu mais peço não se concretiza na minha vida. Talvez não esteja se concretizando porque Deus não quer agora. Você não está preparado, você só acha que está preparado, mas de fato você não está. Você precisa se submeter, porque isso é orgulho da sua parte. Você está em rebeldia contra o Senhor somente pelo fato dele não ter lhe concedido aquilo que você tanto queria agora. Mas eu te digo, se submeta a Deus. Se submeta. Por mais que demore, se submeta. Se submeta. Quarto, por que geralmente esse texto não funciona? Agora um porém, talvez o que você esteja pedindo esteja de acordo com a vontade de Deus, talvez o seu coração esteja correto, talvez você esteja até preparado para receber. Mas quarto, pode ser que a bênção, talvez ela só esteja preparada no futuro. Talvez nem a vejamos. João, olha só o que João nos fala. João capítulo 14, o versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Repare bem, olha essa promessa de Cristo. Os discípulos de Jesus estavam questionando o seu mestre, dizendo: Mestre, por que não podemos ir contigo? Ou seja, eles estavam querendo ir com o mestre
agora. Mas o mestre disse, não, vocês não podem ir comigo agora. Porque aí, de repente, se criou um clima naquele lugar. E se perguntaram uns aos outros, por que não podemos ir agora? Aí Jesus disse para eles, porque a bênção, aquilo que eu tenho preparado para vocês, ainda não está pronto. Ainda não está pronto. Talvez podemos olhar com relação ao ministério. Talvez a ceifa, os campos, aquele campo onde você está semeando, não está pronto ainda. Talvez você que é jovem, ainda não, talvez você esteja até preparado para entrar em um relacionamento, mas talvez o cônjuge, aquela pessoa que Deus tem preparado para você, talvez ela não esteja. Talvez Deus a esteja preparando ainda. Então é muita questão de confiar em Deus, de realmente entregar-se a Ele. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, verso 39. Diz assim, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Aqui fala a respeito de muitas pessoas, muitos homens de Deus, que mesmo eles tendo fé, eles não alcançaram a promessa. Veja Abraão. Deus prometeu o que para Abraão? Que ele seria pai de multidões. Abraão não viu essa promessa se cumprir. Ele só viu Isaac. E se viu Jacó e Esaú, foi muito. Ou seja, Abraão ele creu que a promessa de Deus se cumpriria. Talvez ela não se cumpra enquanto você estiver vivo. Aí você pense, ué, então como Deus será fiel nisso? Por isso que eu te digo, a fidelidade de Deus ela não tem a ver com você. Ela tem a ver com Cristo. É Cristo sendo glorificado, não você. Se você for um verdadeiro servo de Deus, e se a real intenção do seu coração for glorificar a Cristo em tudo que você fizer, você se contentará, você se alegrará em saber que as promessas dele se cumprirão, embora você veja ou não. Essa deve ser a nossa alegria. Uma observação que eu gostaria de fazer a respeito disso é que nenhuma dessas coisas, nenhum desses requisitos que eu coloquei aqui, anula a fidelidade de Deus. Toda a Escritura é digna de confiança. Então, se ele diz que tudo que pedimos no nome de Jesus receberemos, é exatamente isso que ela quer dizer. É exatamente. Tudo que você pedir crendo, você receberá. Mas claro, precisa estar de acordo com a vontade de Deus. E já vimos aqui como aquela petição pode estar de acordo com a vontade de Deus. Porque talvez esteja de acordo com a vontade de Deus, talvez o seu coração esteja correto, talvez você esteja preparado e talvez a bênção esteja preparada. Então pode ter certeza, Deus lhe concederá. Se tudo aquilo que você está pedindo tem o intuito de glorificar a Deus, creia nisso, meu irmão, você receberá. Você receberá. Você receberá. Creia. Creia somente nele. Então gostaria de deixar algumas conclusões. Primeira conclusão. Segredo para confiarmos na fidelidade de Deus. Primeiro segredo. Porque esta mensagem estamos falando a respeito da fidelidade de Deus. A respeito de Deus cumprir as suas promessas. Então, o segredo chave para que você confie na fidelidade de Deus está descrito em Romanos capítulo 9, versículo 20. Romanos 9, versículo 20. Que diz assim, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Então, o segredo básico, o segredo chave para que você aprenda a confiar na fidelidade de Deus é
que você se coloque no seu devido lugar, no seu lugar de servo. Você é servo. Você não tem poder algum de fazer exigências de Deus. Eu fico com muita indignação quando eu ouço pessoas que se dizem cristãos dizendo: eu determino a minha vitória, eu determino o cumprimento da promessa. Me fala, onde isso está registrado na Bíblia? Eu desafio você a me mostrar. Eu te desafio a você me mostrar onde isso está revelado na Bíblia. Eu determino. Deus que é o soberano, não somos nós. Então o segredo para que você aprenda a confiar na fidelidade de Deus é que você se coloque no seu devido lugar. Você é servo. Como diz aqui em Romanos 9:20. Quem é você que replicas a Deus? Talvez você esteja passando por um momento na sua vida em que você possa estar indignado com Deus. Porque talvez aquilo que você esteja pedindo, talvez você não esteja recebendo. E você se pergunta, por que, Deus? Por que eu oro tanto, eu jejuo tanto, eu busco tanto, mas eu não recebo nada daquilo que eu estou pedindo? Eu te digo uma coisa, quem é você que replicas a Deus? Apenas confie. Você é servo. Você é servo, você é criado, é uma criatura. Enquanto você não entender que Deus é soberano e que Deus abençoa quem Ele quer, da maneira como Ele quer, você viverá para sempre em conflitos. Você viverá para sempre em conflitos. Enquanto você não se submeter a Ele. Não importa o quanto você esperneie, não importa o quanto você fique indignado, você causará mal somente a você mesmo. Não é Deus quem precisa de você. Talvez você esteja naquele momento crítico em que você esteja dizendo para si próprio: eu vou abandonar a Deus, Deus não me ouve. Eu te digo, só quem sai perdendo é você. Somos nós quem precisamos dele. Deus é autossuficiente. Então não fique pensando que você é tão importante assim. Você é servo. Servo. Aprenda a se deleitar na vontade do seu Senhor, na vontade soberana do seu Senhor. Por quê? Porque Deus é fiel. Eu acho engraçado quando olhamos para aquele texto de Filipenses 4:13, de tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas usam esse texto para dizer que elas podem qualquer coisa. Elas podem crescer na vida, porque Deus as fortalece. Mas esse não é o contexto da mensagem. Leia o verso anterior. Paulo estava dizendo que ele sabia estar abatido, ele sabia ter em abundância. Ou seja, o que ele está querendo passar para nós? Como servos, ele aprendeu a se alegrar em toda e qualquer situação. Por isso Deus o respondia. Ele não questionava a Deus. Então aprenda a não questionar a Deus. Se coloque no seu devido lugar. Você é servo. Deus é que é soberano. E você pode ter certeza disso. Se você se submeter, Deus vai lhe dar graça. E as promessas dele se cumprirão. Por quê? Porque Deus é fiel. Amém? Vamos somente orar e agradecer a Deus por mais este momento. Deus Santo e Poderoso, muitíssimo obrigado, Senhor, pela Tua palavra neste momento. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco de maneira tão grandiosa. Que possamos crer de fato, Senhor, que Tu és fiel. Que possamos crer, Senhor, que as Suas promessas, elas se cumprirão nas nossas vidas. Só precisamos ter paciência. Só precisamos nos deleitar na Tua soberania. Senhor, obrigado por tudo. No nome de Jesus te agradecemos e exaltamos o nome do Teu Filho. Amém. Amém. Tenha uma ótima semana e que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com vocês em tudo aquilo que vocês colocarem as mãos. Amém.